Oi pessoal, meu nome é Fernanda França, eu sou mestre em Bioquímica e doutoranda no PP de Fisiologia da URGS e nessa aula nós vamos começar a ver sobre os potenciais de membrana. Primeiro, eu gostaria de começar relembrando as diferentes concentrações de íons nos meios intracelular e extracelular. Se vocês se lembram, do lado de dentro da célula nós temos uma alta concentração de potássio, proteínas aniônicas e outros ânions, com baixa concentração de sódio. Já do lado de fora, nós temos uma alta concentração de sódio, cálcio e cloreto e baixas concentrações de potássio. E como esses íons se movimentam para dentro e para fora da célula, a gente já viu na outra aula os tipos de transporte pela membrana, e a gente viu que os íons se movimentam constantemente de acordo com suas concentrações, ou seja, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, e que isso se caracteriza como difusão. A gente viu também que essa difusão ocorre através de canais iônicos, já que os íons não podem passar livremente pela membrana. E com isso, então, nós temos o gradiente de concentração, e os íons vão se movimentar de acordo com esse gradiente. Mas, além do fator concentração, os íons, que possuem cargas elétricas, também vão se movimentar de acordo com o campo elétrico, porque as superfícies internas e externas da membrana possuem diferenças de cargas, e é essa diferença que chamamos de potencial de membrana. O lado interno da membrana neuronal é eletricamente negativo em relação ao lado de fora da membrana. Mais especificamente, o potencial de membrana neuronal em repouso é de aproximadamente menos 65 mV. Para entendermos como ocorre esse potencial de membrana, vamos considerar uma célula hipotética. Nessa célula, temos altas concentrações de potássio e ânions do lado de dentro e baixas concentrações do lado de fora. Vamos considerar que existem canais de potássio na membrana dessa célula, de forma que esses íons podem se movimentar pela membrana. Se existe mais potássio do lado de dentro do que do lado de fora, o potássio vai tender a se difundir para fora da célula, conforme a difusão. Como os ânions vão permanecer do lado de dentro, o lado interno da membrana vai começar a adquirir uma carga negativa, de forma a estabelecer-se uma diferença de potencial através da membrana. Com isso, as forças elétricas passam a puxar o potássio de volta para dentro da célula. Assim, quando uma certa diferença de potencial é atingida, a força elétrica que puxa os íons de potássio para dentro equilibra com a força de difusão que puxa os íons para fora, atingindo então o potencial de equilíbrio. Assim, cada íon possui um potencial de equilíbrio, que é o valor de potencial da membrana se essa fosse apenas permeável a ele. Esse valor pode ser calculado de acordo com a equação de Nernst. Entretanto, a gente sabe que a membrana é permeável a vários íons e moléculas, e a gente pode calcular o potencial de membrana levando em consideração diferentes íons e as diferentes permeabilidades da membrana a esses íons, utilizando a equação de Goldman. Eu não vou me ater aqui a demonstrar essas equações, mas saibam que elas existem e nos permitem calcular esses potenciais. Como eu disse, os íons possuem diferentes níveis de permeabilidade pela membrana, e isso vai influenciar diretamente no potencial de repouso dessa membrana. O potássio é um íon de extrema importância, pois a membrana neuronal possui uma alta permeabilidade a ele, sendo muito mais permeável do que o sódio. A gente pode entender essa importância considerando que o potencial de equilíbrio do potássio é de menos 80 mV e o do sódio é de 62 mV. Se a membrana fosse igualmente permeável a esses íons, o potencial de repouso provavelmente seria uma média entre o potencial de equilíbrio desses íons. Mas, na verdade, como existem muitos canais de potássio, o potencial de repouso da membrana neuronal é um valor muito mais próximo do potencial de equilíbrio de potássio, tendo um valor de menos 65 mV. Assim, a gente sabe então que o potencial de membrana neuronal depende das concentrações iônicas dos dois lados da membrana. E a gente sabe que o potássio é mais concentrado do lado de dentro da célula e que o sódio e o cálcio são mais concentrados do lado de fora. Mas como são mantidas essas concentrações? Os principais mecanismos são bombas iônicas, principalmente a bomba de sódio e potássio e a bomba de cálcio. Relembrando então, a bomba de sódio e potássio realiza a troca de 3 íons de sódio para fora da célula e 2 íons de potássio para dentro da célula, fazendo o transporte contra o gradiente de concentração desses íons. Com isso, a bomba garante que o lado de dentro da célula seja concentrado em potássio e que o lado de fora seja concentrado em sódio. Para realizar esse trabalho, há gasto de energia através da quebra do ATP.
Além disso, a bomba de cálcio transporta cálcio para fora da membrana, contra seu gradiente de concentração, garantindo que esse íon seja mais concentrado do lado de fora da célula. Bom, pessoal, esses são os principais conceitos relativos ao potencial de repouso da membrana neuronal, mas a gente precisa fazer duas ressalvas importantes. A primeira é que grandes mudanças no potencial de membrana são causadas por minúsculas mudanças em concentrações iônicas. Para podermos visualizar a dimensão disso, estima-se que, para uma célula com 100 milimolar de potássio, para o potencial mudar de 0 para menos 80 mV, é necessária uma mudança de 0,00001 milimolar. Ainda é preciso esclarecer que a mudança de carga elétrica ocorre nas superfícies interna e externas da membrana. Os íons do lado de dentro e de fora podem interagir através da membrana eletrostaticamente, como nessa figura, de forma que as cargas negativas de dentro da célula e as cargas positivas de fora se atraem mutuamente pela membrana celular. Assim, encerramos essa aula por aqui. Espero vocês para a próxima aula para estudarmos o potencial de ação.